Nosso compromisso é com a Palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar. Começa agora o programa Palavra e Música, na apresentação do ancião Carlos Inácio, trazendo para você uma reflexão da palavra amiga, mensagens bíblicas, uma palavra amiga para o seu coração. Momento de paz, amor e fé. Vamos ter um encontro com Deus. Está no ar o programa Palavra e Música, aqui na TV Sinec, com Carlos Inácio. www.tvsinec.com.br. Boa tarde, prezados irmãos e amigos. É um prazer mais uma vez estarmos juntos para meditar um pouco na palavra de Deus. É tão importante quando valorizamos a palavra de Deus, né? Nós estamos vendo que tudo que está acontecendo indica que o fim desse mundo está se aproximando. Como foi na época de Noé, Deus, durante 120 anos, Noé pregando evangelho para aquele povo, e o povo chamava até Noé, esse velho é louco, nunca choveu, como é que vai chover? Mas Deus falou que ia chover, ia ter um dilúvio, e esse dilúvio teve. Quando chegou, só 8 pessoas, a família de Noé, o resto, todos vieram a morrer. Minha esposa, ela, dentro da simplicidade dela, e ela falou uma coisa que isso ficou marcado. Ela disse: Carlos, quando Deus mandou construir a arca, não foi para pôr os animais, mas era para pôr aqueles que queriam ser salvos. Mas só 8, então ele preencheu tudo com o animal. E tem sentido, a irmã White fala alguma coisa mais ou menos, se aproximando isso daí, depois eu lendo, descobri. E de fato é isso mesmo, porque Deus não ia mandar construir uma arca só para colocar animais, mas sim para aquele que de fato ouvisse e atendesse o pedido. Deus realmente tem falado já através de rádio, televisão, de tudo que imagine, o seu nome tem sido anunciado. Agora, quem é que quer? Ninguém sabe, né? Hoje eu vi um vídeo que eu acho que a Polícia Federal deveria pesquisar, não sei qual departamento, se é a Polícia Federal que é, para ver se de fato isso aconteceu no hospital, parece em Anápolis. A mulher que disse que estava com Covid e ela não está sentindo sintoma nenhum, e a turma puseram ela lá dentro, queria entubar, ela não queria, e puseram um X no pé dela. E ela fez que estava dormindo, porque todos estavam realmente lá dormindo, e ela se fez que estava dormindo. E ouviu as conversas do qual a enfermeira disse: eu não faço isso, o senhor que pode fazer. O médico foi e fez. Quem estava com X era para morrer. E ela, quando o médico e a enfermeira saiu, ela saiu de lá do hospital, tirou tudo que estava de aparelho, saiu correndo e chegou fora, do hospital, e tinha um jardineiro, e ela pediu, disse: moço, me socorra, porque eles estão querendo que eu fique lá, e pôs esse X em mim, o que o senhor sabe significa, disse: toma aqui R$20 e vai embora, puxa, some daqui, porque todos que têm um X é para morrer, são 19 mil de cada vítima. Então a gente fica preocupado quantas pessoas têm morrido por causa de 19 mil, ao invés de 19 mil para salvar a vida, fica com a exploração, a corrupção violenta. Isso deveria ser realmente procurada e até o fim, para ver que se de fato isso é verdade. Se não é, essa pessoa que está anunciando na internet, então deveria ser preso para não estar colocando essas coisas e amedrontando e fazendo com que exista esse comentário. Então que Deus abençoe, e se alguém está fazendo isso, que tenha consciência, porque Deus está vendo tudo isso, e todo esse que está fazendo isso vão ser mortos, queimados com fogo e enxofre no dia do juízo, se não se arrepender. Vamos
dar ouvido à palavra de Deus e esquecer dos homens. Vamos ouvir agora o Pai Nosso com o quarteto dos Estados Unidos. Heavenly Father, bless us now. At the cross of Christ we bow. Take our guilt and grief away. Hear and heal us, now we pray. Now, O Lord, this very hour, send thy grace and show thy power, while we rest upon thy word. Come and bless us now, mercy now, O Lord, we plead. In this hour of utter need, turn us not away unblessed. Calm our anguish into rest. O thou loving, blessed One, rising o'er us like the sun, light and life art thou within, Savior thou from every sin. Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. Amen. Amém. Muito importante ouvir esse tipo de hino, e principalmente o Pai Nosso tão bem cantado. E Deus abençoe que possamos estar ouvindo essa oração modelo do qual Jesus ensinou para os discípulos e para todos aqueles que querem ser discípulo dele, né? Isso é muito importante, a gente prestar atenção nas músicas e a letra do qual ela realmente foi formulada, né? Composta, né? Isso é importante na vida do cristão. Nós temos ainda Mara Leite cantando Entrega o Coração. Né? Entrega o Coração. É isso mesmo. Entrega o coração. Quantas vezes em sua vida o pecado lhe feriu, sozinho você estava, ninguém quis lhe ajudar, muito longe você andava do grande Salvador, quase ao fim da sua história, Jesus o levantou, aquele que morreu por você, espera ter o seu coração, Foi ele quem tomou sua
ao pecado levou, destruindo seu ser, consumindo seu viver. Dessa vez em sua mente uma voz você ouviu, tão suave como o vento, e falava bem assim: entregue o coração a Jesus, entregue o coração ao Senhor. Foi Ele quem tomou sua cruz. Foi Ele quem tanto amou. Entregue o coração a Jesus. Entregue o coração ao Senhor. Foi Ele quem tomou sua cruz. Foi Ele quem morreu por você. Foi Ele quem tanto amou. Ele Que bom estar ouvindo esse tipo de hino, não? Não, o grupo Palavra e Música vai estar aqui, perto de Jabaquara, aqui, na Vila Santa Catarina, no segundo sábado. Vamos passar o dia todo, desde as 9 até 6 horas, mais ou menos. Estaremos lá, ó, passando o dia todo, o grupo, mais ou menos umas 15, 20 pessoas. E aqueles que moram por aqui, quiser assistir o nosso grupo lá cantando, fazendo a programação da Escola Sabatina, Culto e JA, compareça lá. É um prazer, os nossos convidados, com todo amor, com todo carinho. Se alguém estiver ouvindo o nosso programa e quiser, passando lá, diga: olha, eu ouvi o programa e passei por aqui para conhecer. A Igreja Adventista do Sétimo Dia. Depois eu posso passar o endereço de onde fica, para que aqueles que quiserem acompanhar o grupo Palavra e Música, que passar o dia lá conosco, é o nosso convidado especial. Que Deus abençoe desde já, e vamos ouvir então o hino da nossa programação, Ó que Esperança 469, nosso cenário adventista.
esperança que tem nosso ser, pois aguardamos no Senhor. Querido Deus Pai, que está no céu mais uma vez, humildemente, aqui estamos para te agradecer, Pai querido, pela vida, pela saúde, por muitas bênçãos que Tu tens nos concedido. E agora, dá em continuidade ao programa, que ao falarmos não seja da timímias do Teu poder, Tua graça e Tua misericórdia, para que as palavras do qual falamos, ela possa realmente penetrar muito fundo, tanto no meu coração, como daqueles que estão presentes e ouvir, e que junto pela Tua misericórdia possamos pôr em prática para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoa todas as emissoras do qual está transmitindo, todos os seus funcionários, proprietários, e está conosco, perdoando nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Como o nosso texto, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo, seu servo, os profetas. Tudo que está acontecendo e aconteceu e irá acontecer, a palavra de Deus já nos avisa. E quando a Bíblia diz a lei, ao testemunho, se eles não falarem de acordo com essas palavras, jamais verão algo, ou jamais verão Cristo. Lembra que quando Cristo disse assim, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, em Teu nome expulsamos demônio, ou expelimos, em Teu nome fizemos maravilha, cura, em Teu nome profetizamos. E Jesus disse, afasta de mim vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Então disse, não verão a Jesus, eu nunca vi vocês. Porque vocês dizem que quiseram tudo do meu nome, né? Iniquidade, pecado e transgressão da lei. Por isso, a lei é o testemunho. Se eles não falarem de acordo essas palavras, então não dê muito ouvido, não. Não vá atrás de milagre, de cura, porque o diabo põe a doença e ele cura entre aspas. Está entendendo? Então não fique preocupado com essas pessoas que andam fazendo milagre por aí afora, dizendo que milagreiro, né? Está cheio de milagreiro, né? Mas ponha na sua cabeça, se não estiver de acordo a lei, os 10 mandamentos, e o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia, biblicamente, e ele também fora, no caso, como os livros que estão escritos, falando tudo dos acontecimentos, não dê muito ouvido, porque não é essa cura, não é de Deus, né? Porque por todo lugar a pessoa tem cura, tanto numa igreja como no outro, como no catolicismo, no espiritismo, tudo cura, todo mundo cura. Agora você tem que discernir da onde saiu essa cura, ou da onde parte, ou para onde você quer ir. Não anda atrás de cura, mas anda atrás de Cristo e a sua doutrina. Nós estamos fazendo uma série de estudo aqui com respeito ao espírito de profecia, né? Sobre as profecias acontecido, acontecendo e acontecerá, né? E hoje nós vamos ao estudo número 7, a perfeição, né? Número 7 é número de perfeição. A igreja será sacudida e purificada. O texto básico, Amós 9, 9 a 11, o versículo 9 diz, porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Quando se refere aqui à casa de Israel, está se referindo à igreja desses últimos dias. Foi para o passado e agora no presente e até a volta de Cristo. O versículo 11 diz, naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e levantando das suas ruínas, restaurarei como fora nos dias da antiguidade. Isaías 52, 1 e 2 diz assim o versículo 1,
Desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza. Ó Sião, veste-te das tuas roupagens formosas. Ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem circunciso. Versículo 2: sacode do pó, levanta-te e toma o assento, ó Jerusalém, solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa filha de ancião. O que diz realmente a respeito o Espírito de profecia? Quando nós falamos do Espírito de profecia, queremos dizer que toda a mensagem que a irmã White recebeu, se a igreja adventista não tivesse o Espírito de profecia, ela seria com qualquer outra igreja, pentecostal, sei lá, batista, metodista, qualquer outra igreja, ela não tinha diferença nenhuma. Só que, infelizmente, com tudo isso que a igreja tem, ela está querendo ir para o mundo, copiar realmente as coisas do mundo, o evangelismo do mundo, e ela não tem necessidade disso. Se falarmos essa verdade, diz a irmã White, ganharia muito mais alma para Cristo do que querer acompanhar o mundo. Ora, Jesus nunca se fez de mundano para ganhar mundano. Ele pregou a mensagem dele e acabou. Quem queria seguir, seguia. E às vezes muitos têm que fazer esse de mundano, vai para a praia, chega lá, fica de maior, fica de tudo para ganhar. Você gosta da praia, você gosta de estar assim, e dá uma desculpa farrapada para dizer que é para ganhar alma. Que ganhar alma, rapaz? Você não está realmente querendo apresentar a Jesus. Porque, irmão White diz assim, que o meu vestuário e o seu, diz que tipo de cristão eu e você somos. Então é muito cuidado. Essa desculpa é desculpa de aleijado, é desculpa farrapada para poder você se aproveitar das palavras e querer fazer aquilo que você gosta, que é o verdadeiro mundano ou mundana. Essa é a expressão correta que está escrita. Mundana, a senhora vai chamar mundanos mesmo. E às vezes muitos adventistas não gostam quando expressamos essa palavra de mundano, que é muito pesada, mas é pesada mesmo. É que é para você saber que você, como adventista, tem que ser diferente. Você não pode ser igual ao mundo. O mundo não tem conhecimento, você tem conhecimento. Então, o que diz a respeito o Espírito de profecia? Em Evangelismo Página 361 diz: quando for anulada a lei de Deus, olha, quando for anulada a lei de Deus, está dizendo no futuro, aqui se referindo ao futuro, a igreja será peneirada por ardentes provações e uma proporção maior do que agora prevemos, dará ouvido a espíritos sedutores e a doutrinas de demônio. Está dizendo que a maioria que se considera como povo de Deus vai dar ouvido realmente dará ouvido a doutrinas, serão sedutores, sedutores aí a doutrina de demônios, vão dar ouvido a doutrinas de demônio. Por quê? Porque sempre esteve lá na igreja, mas nunca quis nada. Fica a vida inteira, passa 40, 50 anos e perdido dentro da igreja. Para que isso? Se você quer o mundo, vai logo para o mundo, não fica fazendo hora. Tu está atrapalhando outros entrar e você de qualquer maneira tem que sair para outros sinceros entrar. Muitos dizem, irmão White, não entra na igreja, porque se entrar se perde. Pode se perder junto com os que estão dentro. Isso é muito forte isso daí. Já imaginou alguém não entrar na igreja por minha culpa? E se perder, eu me perco junto com ele, não tem nem dúvida. Você já parou para pensar isso daí? Muitos querem entrar e não entram, porque se entrar, perderão junto com os que estão dentro. Isso é muito forte. Para mim isso é muito forte. Se para você não tem valor nenhum, paciência. Mas para mim é muito forte. Ao invés de serem fortalecidos quando levados a situações angustiosas,
muitos provam não serem varas vivas da videira verdadeira. Não tem fruto, e o lavrador os corta fora. No livro Conflito do Século, página 607, diz o seguinte: ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa, olha, que professa fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificado pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para a fileira do adversário, unindo-se ao mundo e participando do seu espírito, chegaram a ver as coisas quase sob a mesma luz, e em vindo a prova, estão prontos a escolher o lado fácil, popular. Homens de talentos e maneiras agradáveis, que a pessoa gosta, quando um talentoso e agradável, se fala, fica até idolatrando, né, as pessoas, que se havia já regozijado na verdade, emprega a sua capacidade em enganar e transear as almas, torna-se os piores inimigos dos seus antigos irmãos. Pessoas que estão na igreja há muitos anos, pessoas intelectuais, pessoas realmente de nível social muito importante na vida social. Essas pessoas têm uma influência muito grande dentro da igreja, e elas nunca quiseram nada com a igreja, porque realmente a irmã White diz assim: muitos ministros não pregam a mensagem sensível de Cristo, porque se assim de Cristo e da Bíblia, porque se assim pregar, muitos não ficarão na igreja, porém são ricos, deverão ser conservados, embora não esteja digno de estar ali igual a Satanás e seus anjos. É duro, a mensagem é dura, e são essas pessoas que manipulam a igreja, entrando um monte de coisa que não presta dentro da igreja, doutrina, ou seja, heresia, entrando heresia, como tem entrado heresia dentro da igreja adventista do sétimo dia, e é tudo por meio dessas pessoas ricas intelectuais que têm condições e que manipulam a igreja e faz da igreja o que eles bem entendem. Agora pergunto eu, se esses poucos pastores que tem e poucos membros, anciãos, diáconos e membros, se todos realmente unidos, não poderia fazer com que tivesse essas pessoas logo saíssem fora, porque Deus estará com todo aquele, comigo e com os senhores, que defender essa verdade e procurar viver, lutar para ver essa verdade. Então, se deixamos, temos culpa no cartório, estamos vendo que as coisas estão erradas, não, mas deixa para vocês cumprir, não, se cumpra logo de uma vez, por que ficar demorando, esperando para você cumprir? Se assim cumpre, porque se a gente falasse essa verdade, Jesus já tinha vindo, mas nós estamos economizando a verdade e procurando acompanhar o mundo. Não é bem assim, é assado, nós estamos no tempo moderno, estamos nisso, daquilo. Deus não continua o mesmo Deus, não mudou nada e jamais mudará. Quem quer ir para o céu tem que procurar copiar a Deus e não o homem, a Jesus e não o homem. Quando os observadores do sábado forem levados perante a tribunais para responder por sua fé, esses apóstatas que estão dentro da igreja serão os mais ativos agentes de Satanás. Tantos anos na igreja e agora é um instrumento de Satanás. Bom, sempre foi instrumento de Satanás, mas agora de uma maneira declarada. Quer dizer, fazia como quem estava aceitando a verdade, mas não queria nada com a verdade, para representá-los falsamente e os acusar, e por meio de falsos boatos e insinuações incitar os governantes contra eles.
essas pessoas, grande influência. E a gente sabe que muitos não gostam de ouvir a verdade. Quando saiu aquela lição dos 144 mil, todo mundo sabe que eu sou contra. E na igreja, eu fui pregar numa igreja, e na hora da classe, eu disse, não é assim que está escrito. Teve um ancião que não gostou e nem quis falar comigo durante todo sábado. Ele não falou comigo naquela igreja. Pergunto eu logo na hora percebi com quem estava falando. Ele pensa que eu sou bobo, mas eu já sabia com quem estava falando. E sei que não é um instrumento de Deus, pelo seu jeito, pelo seu vestuário, pelas suas palavras, a maneira como ele agiu, a não ser que mude, mas não me deixou enganado. Eu mais ou menos sabia com quem estava falando. Deus não deixa os seus filhos enganados. Às vezes as pessoas pensam que a gente somos inocentes de alguma coisa, não somos. A gente sabemos com quem está falando, mas não demonstramos com quem estamos falando. Pode ser ele pastor, ancião, diácono, membro, seja lá quem for. Deus despertará seu povo. Se outros meios falarem, introduzir-se-ão entre eles heresias, diz a irmã White, heresias, e elas estão introduzindo na igreja, sim ou não? Se quiser eu falo o que é as heresias que está entrando na igreja, pode me perguntar que eu falo, sem rodeio. Hão de peneirar separando a palha do trigo. Em Testemunho Seleto, volume 1, páginas 478 e 479, diz o seguinte: minha atenção, diz a irmã White, foi encaminhada para a providência de Deus entre seu povo, e foi-me mostrado que toda prova feita pelo processo de refinamento e purificação sobre os professos cristãos demonstra que alguns são escórregas. Nem sempre aparece o fino ouro. Em toda crise religiosa, alguns caem sobre a tentação. O peneiramento de Deus sacode fora multidões como folhas secas. A adversidade expurga deles a igreja. Como uma classe não tem o espírito firme em Deus, sai de nós, porque não são de nós. Pois quando surge tribulação ou perseguição, muitos se escandalizam. Testemunho Seleto, volume 1, página 431, fala o seguinte: o povo de Deus será peneirado como trigo e peneirado numa peneira até que toda palha seja separada dos puros grãos. Olha, pense bem, será que a peneira não já começou? Aos pouquinhos, nós estamos vendo entre pastores, anciãos, diáconos e membros sendo peneirado. Aos poucos, logo, quando isso acontecer, de anular a lei de Deus, então aí nós veremos quem é de fato o verdadeiro adventista do sétimo dia. Em Testemunho Seleto, em inglês, volume 5, página 82 e 83, fala o seguinte: a separação causará dor e amargura para ambos os partidos, e a dissensão que Cristo declarou ter vindo trazer, mas os convertidos sentirão contínuo desejo de que seus amigos abandonem tudo por Cristo, sabendo que a menos que faça, haverá uma separação final e eterna. Todo aquele que ama a Cristo ama o seu irmão, independente de quem ele, o que esteja fazendo, mas ele vai sempre estar aconselhando irmão e amigo: não continue fazendo isso,
Porque se você fizer, você vai ser queimado com fogo e enxofre. Se a pessoa não quer dar ouvido, paciência. A mensagem tem que ser pregada. Ela é forte? É. Ela dói? Dói. Dói. A pancada é forte. Nós vamos ver aqui durante essa série que nós vamos passar, muito texto muito forte. Se a gente já lemos algum forte, vai ver mais forte ainda. Mas é preciso. É preciso por quê? Porque nós estamos no fim da história desse mundo. Eu comecei a preparar esse sermão em 2017. Em 2017. E agora que ainda não terminamos, né? Mas pela misericórdia de Deus, estamos terminando essa sermão, essa série que estamos preparando ainda, né? E em página 227. Obrigado, Chapone. O Espírito de Deus deve fazer sua obra no coração. Todos os que não experimentarem seu poder regenerador são palhas entre o trigo. Nosso Senhor tem joelha em sua mão e ele expurgará inteiramente sua joelha. Ou seja, peneirá. Todos. Testemunho para ministro, página 163, diz o seguinte: que dia está diante de todos nós, que sacudidura haverá entre os que professam ser filho de Deus, os que têm grande luz e nela não têm andado, terão provas correspondentes à luz que desprezaram. Em Serviço Cristão, página 41, fala o seguinte: é uma solene declaração, diz Raymond White, que faço à igreja de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados no livro da igreja está preparado para finalizar a sua história terrestre. Não dá talvez nem 5%. Aí quando eu falo sobre 144 mil, que não é simbólico, é realmente literal, a igreja nunca pregou os 144 mil simbólico, nunca, sempre foi literal, e já há mais de 40 anos que eles pelejam com simbólico. Já a segunda lição que ele solta como simbólico, porque tem aqueles que acham não, se acomoda, são aquelas pessoas acomodadas. Pastores, anciãos, diáconos e membros acomodados. E a irmã White tem uma mensagem muito forte com respeito aos acomodados. E quem sabe, dentro do nosso sermões, falaremos o que ela fala sobre os acomodados, sobre os preguiçosos e sobre os negligentes. Ministros, essa aqui, os cristãos devem estar se preparando para o que há de em breve desabar sobre o mundo como uma esmagadora surpresa. E este preparo eles deveriam fazer mediante o estudo acurado da palavra de Deus e esforçando-se por modelar sua vida em harmonia com seus preceitos. Ora, muitos deixam, estou falando para os adventistas, mas às vezes pode servir para outros cristãos. Muitos adventistas, entre homens e mulheres, crianças e tudo, são tão adeptos das novelas, são tão adeptos de novela, que esquecem de ler a palavra de Deus. E o conselho é que cada dia devemos estar lendo para se aproximar. O Facão Alegre, que nós fizemos aqui no nosso programa, ele foi visitar uma pessoa endemoniada. Olha, endemoniada, adventista. Olha, é muito perigoso isso aí. Foi visitar. E ao chegar na porta, o diabo falou, disse: o que você vem fazer aqui? Você não está vendo o vestuário dela? De fato, ele disse que o vestuário não era de uma cristã. E ela assiste novela. Todos que assistem novela é meu. Todos. Dá para entender isso? O diabo falou.
Já que o povo não quer ouvir a palavra de Deus, escuta pelo menos do diabo, está dizendo, todos que assistem novela é meu. Você como adventista, você como cristão, ou seja lá quem for, todas as novelas, pode ser de Bispo Macedo, que for, todas elas têm espiritismo forte, é do diabo. Essas novelas que põem aí, com história da Bíblia, é tudo uma falsa. Pesquisa a Bíblia, vai ver quanta mentira, quanta pouca vergonha que apresenta, fazendo da Bíblia um meio de ganhar dinheiro, porque isso é querer ganhar dinheiro, até explorando as coisas de Deus. Bispo Macedo, toda essa turma, ele vai pagar com juros e correção monetária, se eles não se arrependerem do que está fazendo com a Bíblia, usando a Bíblia para explorar a mente, como chamar a atenção. Não, essa é religiosa. Aí todo mundo vai lá, vê uma pouca vergonha durante essas novelas. Eu não assisto novela, mas às vezes passo o canal, está lá uma propaganda, e a gente vê que tudo é falsidade, para poder iludir as pessoas. E às vezes tem pessoas fanáticas, não, você viu aquela novela da Bíblia? Tem nada a ver, a Bíblia não apoia essas coisas, essas poucas vergonhas que estão tendo nessas novelas. Em Testemunho, volume 1, em inglês, páginas 99 e 100, Deus está peneirando o seu povo. Ele terá uma igreja limpa e santa. Não podemos ler o coração do homem, mas Deus pode. Mas Deus provém meios para manter pura a igreja. Levantou-se um povo, diz ela, corrupto, que não poderia viver com o povo de Deus. Ela diz que levantou um povo corrupto. Pergunto eu, ela falou mais de 100 anos, e isso está acontecendo? Tem corrupto dentro da igreja, sim ou não? Será que eu estou mentindo? E será que a irmã White está mentindo? Não, ela está falando a verdade. E está cheio de corrupto, de cima para baixo, de baixo para cima. Desprezava a reprovação. Quando você fala a verdade, ninguém gosta de ouvir, lhe chama de quadrado, um monte de coisa, menos que você está defendendo essa verdade. E não queriam ser corrigidos. Ela tem uma expressão que diz que quando o ancião corrige ao pastor no seu erro, ele diz: a igreja está satisfeita com o meu trabalho. Ó, ele não quer ser corrigido. A igreja está satisfeita com o meu trabalho. Tá bom? No dia do juízo você vai ver o trabalho que você estava aprontando dentro da igreja. Tinham tempo para arrepender-se dos seus erros, mas o eu é caro demais para morrer. Deus deu tempo para essas pessoas se arrepender, e também para mim, se arrepender do erro. Mas se eu e você não quiser, amigão, Deus não vai levar nem a mim e nem você para o céu. Não vai. Ele só vai se eu quero ir, se você quer ir, e fazer a vontade dele. Vida e Ensino, página 174, 175, diz o seguinte: perguntei a significação da sacudidura, que eu vira, e foi-me mostrado, diz ela, que era determinada pelo testemunho direto, contido no conselho da testemunha verdadeira, a igreja de Laodiceia. Esse testemunho vem dado à igreja adventista do sétimo dia. A igreja adventista do sétimo dia, naquele dia, não pode dizer que é inocente, porque tem a mensagem. E se os pastores, o ancião, ou o diácono, ou seja lá quem for membro, não realmente falar essa verdade como de fato ela é, realmente vai responder no dia do juízo por aquilo que está acontecendo. Era para de fato, obrigado, de fato falar a verdade, mas muitos não querem. Estão ouvindo, né? Está com problema técnico, mas se nós como seres humanos temos problema, imagine aquilo que fazemos. Dá problema também. Isso produzirá o efeito no coração daquele que o receber, e levará a empunhar o estandarte e propagar a verdade direta.
Alguns não suportarão esse testemunho direto, levantar-se-ão contra ele. E isso é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Tal testemunho deve operar profundo arrependimento. Todos os que recebem de verdade obedecerão e serão purificados. Testemunho, volume 3, página 324. O testemunho direto deve reviver o mesmo separará de Israel aqueles que sempre estiveram em conflito com os meios de Deus, ordenou para afastar as corrupções da igreja. Todo esse testemunho, do qual realmente Deus está falando, é para o meu bem e para o seu. Se eu e você não queremos dar ouvido, Deus nada pode fazer. Ainda em testemunho, para ministro, página 414, diz: a limpeza, a purificação, certamente passarão por todas as nossas igrejas, de nossa terra, que tem tido grandes oportunidades e privilégios, e por eles tem passado sem lhes dar atenção. Deus está dizendo: filho meu, presta atenção no que eu estou falando. Eu estou avisando antes que aconteçam as coisas, para você saber. Se eu não falo, outro não fala, ninguém vai saber o que está escrito no testemunho. E é por isso que estamos pregando, para realmente, tanto eu quanto os irmãos, aquele que quer seguir a Cristo, prepararmos melhor para encontrar com Jesus. Que Deus abençoe a cada um, e principalmente no caso, aqueles que querem realmente seguir a Jesus. Agora vamos ouvir a música com Mara Leite, Não Foi em Vão. A morte de Cristo para mim e para você, ela foi em vão? Ou ela está válida para a minha salvação e a sua? Vamos ouvir o que Mara Leite canta nesse hino agora. Alguém maior que eu, sua glória rejeitou. Alguém que muito amou, humilde se entregou. Amor tão grande assim, Jesus mostrou por mim e veio aqui sofrer em meu lugar. Não foi em vão que a cruz aconteceu. Não foi em vão que meu Cristo padeceu. O seu imenso amor deu-me vida e salvação. Por isso lhe entreguei meu coração. Pesada foi a cruz